Maravilha, que isso, Tia, hein? Quem me dera falar com você, rapaz. Parabéns. Espero não ter falado demais. Não, falou bem, como sempre. Enfim, eu tenho algumas questões, o Leandro já apontou que tem também, aí eu quero saber a Lara, a Natália, mesmo o Fabiano, à distância, se também tiver algumas questões, ele me enviou algumas, eu estou com algumas questões do Fabiano, mas eu vou deixar mais para o finalzinho as questões do Fabiano, que eu acho que são importantes. E eu não sei como a gente faz esse bate-papo. O Leandro quer começar, Leandro, fazendo uma pergunta, e aí a Natália e a Lara depois me sinalizam se também querem fazer alguma pergunta, a gente vai bater um papo e vamos tentar aí manter talvez mais uns 20 minutos, pode ser? Pode ser, Bibi? Beleza, então. Fica à Pode vontade, ser. Leandro. Vamos lá. Tá. Bom, só reforçar aí a palavra do Guilherme. Muito obrigado, Leonardo, novamente. Muito esclarecedor. Pensando assim, um pouco no conceito de saúde ampliada e no acesso diferente, dependendo da sua classe econômica, como é que era a diferença de acesso ao tratamento de saúde mental, diferenciando exatamente essa classe econômica, assim, a diferença de tratamento, diferença até de método de tratamento, de medicamentos, enfim. Há uma diferença, e essa diferença ela existiu historicamente no acesso à saúde mental, dependendo da sua classe econômica? Respondo uma por uma ou vamos... Como é que vocês preferem? Você que sabe, quer ser uma por uma, quer fazer duas e você responde, o que você prefere? O que você acha melhor aí? Não, para mim, tranquilo. Pode ser então uma por uma. Vamos lá então, vai lá. Então, Leandro, seguinte, tem bastante relação, as diferenças, né, as desigualdades no tratamento em saúde mental têm relação, sim, com a questão da classe social, né? Muitas daquelas imagens que eu mostrei antes para vocês, né, daquelas superlotações dos hospitais psiquiátricos e tal, né, esse era o tratamento que ficava prioritariamente para a população mais pobre, né, a população que não tinha acesso, lembrando que a gente não, né, o direito à saúde no Brasil é uma coisa recente, é de 1988, né, então aquelas pessoas que não tinham condições de ter um tratamento acabavam sendo colocadas nesses hospitais psiquiátricos, né, muitos desses manicômios, né. Dentro desses hospitais eram diferentes as alas daqueles que pagavam pelo atendimento em relação a quem não pagava. Então, com certeza, nas alas onde o pessoal pagava, não tinha esse problema da insalubridade, né? Não tinha esses problemas de falta de assistência, não tinha esses problemas de superlotação, né? Ou então, né, quando muito, as classes mais abastadas tinham suas próprias clínicas, né, conseguiam ter seus próprios hospitais, ou podiam, né, manter os seus parentes dentro de casa com uma assistência diária, mais constante, né? Então, tem sim uma relação com classe social, né? O acesso ao tratamento de saúde mental tem relação estreita com a questão da classe social no Brasil, né? Então, ao longo a gente vê que muitos tratamentos, até a diferença em medicamentos, né? Tem certos medicamentos que são usados mais para as classes socioeconômicas mais baixas, por serem remédios mais baratos, muitas vezes não tem a mesma eficácia dos demais, mas são dados porque são mais baratos, né? Muitos não têm acesso a esses tratamentos multiprofissionais, com diferentes profissionais da área da saúde e tal, né? Então, isso se reflete. Com a reforma psiquiátrica, né, e com a inclusão da saúde mental no SUS, a gente tem uma diminuição nesse intervalo, né? A gente tem uma tentativa de melhorar o tratamento, né, das pessoas em geral, né, independente da classe social, se tem essa tentativa, mas a gente sabe que ainda tem, né, a desigualdade social no Brasil ainda persiste, e a gente ainda tem um pouco disso, né, refletido nos tratamentos diferentes para as pessoas de diferentes classes, né. Mas é muito importante o fato da saúde mental ser incluída no SUS e a gente ter esses serviços
de base territorial, com equipe multiprofissional, para poder fazer esse atendimento, né, para as pessoas. Uma reforma realmente maior no país, estrutural, para rever toda essa questão da desigualdade, né? Mas diminui, tem dado uma ajudada. Né? Beleza, Bibi. Natália, Lara, querem fazer alguma pergunta, Natália? Não, não é nenhuma pergunta. Primeiro eu quero te elogiar, né, que foi maravilhosa nossa conversa aqui, sua palestra, mas quando eu estava lendo sobre eu vi esse documentário, né, do Holocausto Brasileiro, eu assisti, achei bem chocante, né, eu achei assim, são imagens que a gente sabe o que acontece, mas é bem chocante de ver, né, e eu achei interessante quando eu li sobre o surgimento da enfermagem, né, não é nem dos médicos, que a enfermagem, nessa época, ela não surgia para cuidar desses pacientes, né? Elas surgiram com o intuito de vigiar, de punir os pacientes, né, que não cumpriam as regras. Então, o surgimento dessa profissão tão importante, nessa época, assim, nesse contexto, era de vigiar, né, de poder ficar ali olhando aqueles pacientes que eram tidos como prisioneiros, na verdade, né, e recebiam punições por isso. Era só um comentário que eu achei, assim, bem interessante quando eu estudei a respeito. Inclusive, a gente vai ver fotos, né, do pessoal da enfermagem, dos hospitais psiquiátricos, eles davam preferência para, geralmente, caras altos, fortes, grandes, né, a gente vê muitas imagens assim, porque, realmente, o papel muitas vezes, dos enfermeiros, já que os médicos não passavam tanto tempo no dia a dia deles, né, sobrava para os enfermeiros, né, e aí eles que acabavam tendo que fazer, muitas vezes, esse trabalho da vigilância constante, assim, né. Realmente tem esse papel. Aí a enfermagem precisou também rever muito seu papel na saúde mental ao longo do século XX. Precisou também. Ela conseguiu rever mais o seu papel do que a medicina. Enfim. Lara, pode ficar à vontade. Tá. Então, antes de mais nada, obrigada, professor, muito, muito bacana, muito legal a sua fala. E aí, assim, vindo nessa parte final, você falou a questão até da prática, né, a questão da educação física, que são todas essas outras abordagens, né, que precisavam ser mais cultivadas. Eu até, como você falou, acho que tem muita coisa para caminhar ainda, essas imagens, realmente, como a Natália falou, assim, são muito chocantes, os próprios textos, até que o Guilherme passou, assim, dão uma tristeza. E aí eu queria saber da sua atuação em termos de escola, como é que você lida com isso? Porque isso acaba vindo para a escola, isso acaba entrando na escola, porque eu vejo que não há o acesso, acho que é nítido, não só em termos de saúde mental, mas em termos de saúde geral e todos os outros aspectos, como, por exemplo, ter acesso a um advogado, e então essas questões vêm para a escola. E aí, na sua última fala, assim, também como colocar para o aluno, qual a sua visão de como colocar para o aluno que saúde mental não tem a ver só com problema mental e neurológico, né? E que se você tem um mal-estar e ao mesmo tempo, ou uma tristeza, isso não significa que você tem um problema neurológico. Então, e aí, assim, isso vem muito na escola, por exemplo, até com alunos que têm vergonha de dizer que fazem parte do NAPNE. Muitas vezes eles não frequentam o NAPNE, que é um setor, por exemplo, de alunos portadores de necessidades especiais, físicas, neurológicas, né? Assim, e aí, essa cultura, que é uma cultura preconceituosa, porque essa história mesmo que o senhor contou, né, vem carregada, né, de todo o sofrimento, de uma exclusão da família, de uma exclusão da sociedade. Então se ver nessa situação, então, assim, qual é a sua visão, assim, na escola, e de como isso pode ser, né, assim, talvez ampliar exatamente essa sua última fala, né, que a saúde mental, ou então nem tudo que a gente sente ou tem, né, grande parte, inclusive, não é problema de saúde mental.
Se ficou confusa, não sei se deve estar Não, volta. entendi. Não, entendi. Não, tranquilo, acho que essa é uma coisa super importante de falar, né? Deixar que a saúde mental não seja um tabu, que a gente consiga falar cada vez mais abertamente sobre saúde mental, né? Tirar todos esses estigmas de que saúde mental só tem a ver com questão médica, ou então que é uma questão agressiva, ou que a pessoa é incapaz, não é inteligente, não. Acho que são todos esses estigmas aí que a gente precisa... só conversando mais de saúde mental que a gente vai conseguir combater esses estigmas todos, né? E uma das coisas que eu falava com a gurizada, que eu trabalhei num serviço de infância e adolescência, né? E a escola encaminhava muita garotada para nós. Muita garotada. A escola era um dos lugares que mais encaminhava, né, jovens para nós. E alguns sim, né? Acho que alguns realmente tinham uma questão importante para se tratar, principalmente crianças com autismo, com Asperger, né? Que é algumas síndromes aí que realmente é mais difícil de lidar na escola, muitas vezes, né? Não tem um cuidado mais particular, individualizado, que às vezes essas crianças precisam, né? Mas, por outro lado, né, chegava uma gurizada que a gente olhava, não, mas aí não tem nada. Sim, não tem uma questão psiquiátrica aqui. Muitas vezes é uma questão de âmbito mais familiar, social, que está acontecendo, que está deixando a criança, o adolescente, naquele momento com mais raiva, ou está deixando ele mais para baixo, mais paradão, né, a questão... E não quer dizer que a pessoa tenha, porque quando você dá um diagnóstico, você acaba grudando uma tatuagem na pessoa, né? Depois que você coloca o diagnóstico nela, ela vai ficar com aquilo pro resto da vida, né? Então, assim, tem questões, sim, né, que acabam se tornando, né, uma questão de diagnóstico e outras não. E aí eu gosto de usar o exemplo de, assim, uma coisa é depressão, outra coisa é estar deprimido. E aí tem uma diferença muito grande nisso, né? E aí, bom, depressão tem a ver com o diagnóstico psiquiátrico que é dado, né, por um profissional da área, precisa, né, de medicação e outros tipos de tratamento. Estar deprimido, não. Estar deprimido faz parte da vida. Todo mundo, em algum momento, vai estar meio baixo astral, vai estar deprimido, vai estar num momento de luto, né, vai estar passando por um momento, né, mais assim, né? Mas a gente não pode confundir isso com uma doença, né, com depressão e já querer tacar remédio na pessoa. E aí a gente corre esse risco de, né, dar muito remédio para questões que não precisavam, que é uma questão a ser resolvida de outra forma. E a escola é um lugar potente para poder acolher isso. Eu sei que não é fácil, porque a demanda é grande, né? A demanda é grande, o trabalho consome muito e às vezes é difícil da gente na escola conseguir observar esses detalhes. Porque tem muita coisa que não chega a partir de fala, chega a partir de gestos, chega a partir de uma linguagem corporal ali, e aí a educação física tem essa vantagem, porque consegue olhar o aluno de uma outra forma, né? Às vezes, sentado na cadeira ali o tempo inteiro, a gente não consegue ver algumas coisas, né? Mas como a gente trabalha com os alunos, né, num outro espaço, né, e estimula eles a fazerem outras coisas, a gente consegue perceber mais alguns sinais, né? Mas são questões que a gente precisa debater na sala de aula, né? Acho que não como conteúdo, né? Porque conteúdo já tem muito conteúdo para dar em aula, mas é mais debater nessas entrelinhas, assim, né? Nessas brechas que acontecem nos intervalos entre uma coisa e outra que acontece no período da sala de aula. E claro, esses espaços são importantes. O NAP, né? Também tinha um NAP na cidade onde eu trabalhava, tinha o mesmo nome. Né? Acho que esses espaços são importantes também porque muitos desses alunos vão ter uma necessidade mais particular e singular e precisa de acompanhamento. E é difícil para um professor com 40 alunos prestar atenção nisso, né, nessas demandas. Então, acho interessante que as escolas consigam ter esses espaços para fazer esse tipo de atendimento, né, mas que isso não estigmatize o aluno, né. Acho que é importante isso, que o aluno não tenha esse receio de dizer que faz parte de um núcleo como esses. E isso são todas as maneiras que a gente vai ter de poder trabalhar com o tema da saúde mental e tirando esse estigma que se tem sobre ela, né? Eu tenho duas perguntas e depois aí eu passo a palavra para quem quiser fazer mais, se não, depois eu trago as do Fabiano. Eu vou voltar um pouquinho para dialogar um pouco com o Leandro e sobre o que a gente está discutindo com os estudantes. E a primeira, Bibi, eu queria saber de você a importância da 8ª Conferência Nacional de Saúde
na construção de uma política em saúde e em saúde mental, que, de certa forma, já começou a dialogar com os combates às desigualdades sociais e promoção da justiça social, isso na redemocratização. Então, eu queria saber como a 8ª conferência, sobretudo aquela palestra do Sérgio Arouca, que eu até passei para os estudantes também, que eu acho que é interessante, nessa construção sobre o que o Leandro trouxe, essa importância da 8ª conferência, e depois, aí diretamente com o SUS, que eu acho que dialoga um pouco com uma das questões que o Fabiano queria fazer, como é que os 3 princípios do SUS, os centrais, universalidade, equidade e integralidade, como é que eles contribuíram para as políticas públicas voltadas para a saúde mental? Correto. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela é muito importante para a nossa história recente do país, né, na redemocratização. Ela é a primeira Conferência Nacional de Saúde com participação popular, em que municípios, estados podiam, né, levar seus delegados, né, pessoas da sociedade civil, para participarem dos debates, né, sobre a política de saúde no país. E é na 8ª Conferência Nacional de Saúde que a gente tem ali um embrião do que viria a ser uns artigos 196 ao 200 da Constituição Federal de 88. Né? Então, dentro do capítulo de Seguridade Social, tem lá os artigos 196 ao 200, que são os artigos que colocam a saúde, então, como um direito, que são os que instituem o SUS, né? Que coloca a saúde como um direito de todos, um dever do Estado. Então, isso... aquele texto que está ali, ele foi gestado na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, é um momento super importante, uma conferência com enorme participação popular. Então, ela tem uma importância muito grande. As pautas relacionadas à saúde mental, né, à luta antimanicomial, estavam presentes também na conferência, né? Porque é isso, né? Uma forma de melhorar o atendimento da saúde mental passava por a gente ter um sistema universal de saúde, passava por a gente ter um sistema em que a saúde era um direito, né? Então, isso foi super importante para a saúde mental, né? Porque ela ficava, o tratamento psiquiátrico ficava a cargo, né, de quem tinha acesso a um INAMPS, né, um antigo... a galera nova aí não vai conhecer o que é o INAMPS, né? Mas INAMPS era o Instituto Nacional da Previdência Social, e quem tinha carteira de trabalho é que podia ter acesso aí aos serviços do INAMPS, e eram serviços estritamente de assistência médica ou hospitalar, né? Então, quem não tivesse isso, acabava não conseguindo ter tratamento, né? E a maioria das pessoas que eram tidas como loucas, né, pessoas com problemas, questões aí relacionadas à saúde mental, não tinham carteira de trabalho. Então, elas não tinham praticamente acesso ao INAMPS, a não ser que tivesse algum familiar e aí pudesse, enfim, de algum modo assessorar, né? Então, ficavam à mercê das instituições privadas, e aí quem tinha grana ia para essas instituições, desculpa, ou então ficava a cargo da caridade. Então, assim, quando a gente consegue, então, criar um sistema de saúde, um nível de acesso universal, né, em que saúde passa a ser direito, a gente consegue ampliar o acesso, né, dessas pessoas a diferentes tratamentos, inclusive os tratamentos de saúde mental, né? Então, é uma vitória, uma conquista importante. Tem muito que caminhar, né, galera? Eu sei que está difícil hoje, mas é aquilo que eu digo para a moçada, né? Está difícil hoje, mas já foi muito pior antes, lá atrás, né? Então, assim, né, acho que a questão não passa por... é bacana que agora a galera está encampando mais essa coisa de defender o SUS, né? Então, acho que é um momento não perder essa onda, né, que a galera está tendo, né, de parar de achar que o SUS é coisa de pobre, de que o SUS é uma coisa pior, que é uma coisa que não vai melhorar. Acho que isso é uma coisa que a gente também tem que superar isso, né? Pegar o SUS como uma bandeira, ter orgulho dele e lutar para que ele melhore, não para que ele acabe, mas sim para que ele melhore. E aí, bom, a 8ª Conferência Nacional de Saúde tem muito a ver com isso e beneficiou muito a saúde mental também nesse sentido. Sobre os 3 princípios, né, principais do SUS, né, integralidade, equidade e universalidade, tem bastante relação com a saúde mental, né, porque, bom, universalidade é o que tornou o acesso universal a todos, né, então todo mundo passa a ter, né, direito a receber um atendimento em saúde.
inclusive aqueles que não possuem carteira de trabalho assinada, que não possuem emprego, renda fixa, enfim. Né? Então, isso beneficiou principalmente as pessoas com questões de saúde mental, né, que passaram a ter, não depender da caridade, e passaram a ter um direito. Né? É muito diferente nessa relação, em que tu tem que, né, essa relação entre caridade e direito é muito diferente. Né? Então, assim, é um avanço a gente ter a questão da universalidade para essas pessoas, né? A questão da equidade tem a ver um pouco com o que o Leandro perguntou no começo, né? Então, a questão da equidade é poder possibilitar que as pessoas de diferentes classes sociais possam ter atendimentos, se não iguais, mas mais próximos, né? E que essas populações com menor poder aquisitivo possam ter atendimento possam ter acesso a um atendimento, né, bom, humanizado, multiprofissional. Então, é importante que os serviços de saúde mental, né, entrem na rede do SUS, né? Então, isso possibilitou um pouco mais. Ainda não no ideal que a gente gostaria, mas possibilitou, né, um melhor acesso, um maior acesso, digamos assim, dessas pessoas a esses serviços. E a integralidade tem a ver com isso, né? Com você ter não só um serviço de saúde mental para atender na internação, porque antes era basicamente um hospital. Né? Então, a pessoa tinha um problema, né, psiquiátrico, manda para o hospital. E agora a gente tem uma rede de serviços em que a pessoa com uma questão psiquiátrica ou não, né, mas uma questão relacionada à saúde mental, ela pode ser atendida no postinho de saúde, ela pode ser atendida no CAPS da sua região, ela pode ser atendida num ambulatório da prefeitura, do estado. Ela não tem só o hospital como única forma de tratamento. Né? Então, ela pode ser atendida em diferentes níveis, né? E a integralidade está nisso, está em manter, né, uma atenção nos diferentes níveis e diferentes necessidades das pessoas. E também tem a ver com acesso a um atendimento multiprofissional, né? Então, agora, né, a pessoa que quiser buscar um atendimento em saúde mental, ela não fica restrita ao psiquiatra ou ao um enfermeiro que ficava vigiando ela lá no pátio do hospital. Né? Então, agora ela tem possibilidade de ter atendimento com arte terapeuta, com professor de educação física, com psicólogo, terapeuta ocupacional, enfim. Então, a integralidade também passa por isso. Maravilha. Vamos fazer mais uma rodada aí? Alguém tem mais uma pergunta? Natália, Lara, Leandro? Porque eu posso a do Fabiano, então. Então, o Fabiano, a Bíblia, ele quer saber duas questões. Uma, acho que elas se desdobram desse final que você estava falando, que a Lara também trouxe, vai ao encontro. A primeira é a seguinte, assim, de uma maneira um pouco mais aprofundada, o Fabiano quer saber que hoje uma aluna ou um aluno nosso do Pedro II, ou parentes deles, estejam passando por alguma dificuldade de saúde mental. Como é que elas devem acessar o SUS? Por onde? Quais são os passos? Enfim, porque às vezes existe uma dificuldade muito grande, né? Assim, o que procurar, onde eu vou, como acessar. E aí, se ninguém tiver mais nenhuma questão, eu acho que pode ser uma questão de encerramento, para você poder trazer para a gente. O Fabiano pergunta: o que poderia falar para os estudantes e as estudantes do Colégio Pedro II que estão em isolamento social há mais de um ano por conta da pandemia e estão precisando lidar com a sua saúde mental nesse período? Qual que é o teu recado? Assim, acho que seria importante. E aí, logicamente, depois, se a Lara e a Natália e o Leandro quiserem complementar, vocês podem ficar à vontade. Vai lá, Bibi. Então, o que a gente recomenda, né, até a questão da saúde mental está muito em voga agora, nesse período de isolamento, né, tem se falado muito sobre isso, né, então, por conta disso, os serviços públicos especializados em atendimento à saúde mental, eles estão tidos como essenciais, eles não fecharam, né, eles se mantêm abertos, né, porém com capacidade reduzida para evitar aglomerações, né. Tanto é que os profissionais desses serviços estão nas prioridades, né? Agora, boa parte desses profissionais já foram vacinados, né? Porque eles não trabalham numa linha de frente de Covid, especificamente falando, né? Mas eles não deixaram de trabalhar, né? Eles ficaram trabalhando, né, para atender a população, então, por isso que eles entraram, né, inclusive
na prioridade para receber a vacina, né? Então, assim, se a pessoa sentir que tá, né, tem um familiar que está com uma situação, ou a pessoa mesmo está com uma situação de saúde mental, né, é importante que, se for procurar, primeiro, assim, procurar a unidade básica de saúde mais perto. Aí no Rio, acho que é Clínica da Família, que se chama, né, as unidades básicas de saúde, né? É o nome, mas o nome é o postinho. O mais popular é o famoso postinho, né? Que é o postinho onde faz aquele primeiro contato, aquela primeira chegada, né? A outra via é buscar o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, mais próximo da sua região, da sua moradia, porque os CAPS também respondem a essa questão de territorialidade, né, de região, né, que os CAPS funcionam também com uma rede de acolhimento aberto, né, então também são espaços que estão ali à disposição para a pessoa poder buscar, procurar um atendimento. O fato da pessoa ir nesse serviço não quer dizer que ela vá necessitar de atendimento, né? Porque, como eu falei, se a gente analisar que o caso é leve, ou é uma questão mais momentânea, né? Talvez ela não precise de um atendimento mais a longo prazo, né? Mas aí o profissional que vai acolher vai poder dar esse retorno para ela. Então, são as duas dicas que eu dou, assim, né? Procurar esses dois serviços, né? O postinho de saúde e, em outro caso, o CAPS, que é o serviço específico de saúde mental. Isso dentro do SUS. Claro que existem outras redes de apoio, né, à saúde mental, que as pessoas podem procurar. Acho que existem muitos coletivos hoje organizados de psicólogos, de trabalhadores da saúde mental que se dispuseram, estão dispostos ainda a fazer atendimentos online, a fazer, né, essas outras alternativas, né? Na internet vocês conseguem encontrar agora, não lembro o nome de nenhum, né? Mas, assim, surgiu ao longo desse período também várias iniciativas, né, de auto-organização interessantes que as pessoas também podem procurar. Imagino que no Pedro II deva ter algum serviço de atendimento psicológico, né? Geralmente se chama de atendimento psicológico, né? É um termo, né, não é um termo muito bom, né? Às vezes mais assusta, o aluno fica com mais receio de procurar até, né? Mas imagino que deva ter algum serviço parecido, né? Mas também é uma outra via, né? Muitas vezes o aluno prefere conversar com alguém que ele já conhece, né? E a escola acaba sendo um espaço em que ele se sente mais seguro, porque conhece as pessoas que estão lá, convive. Também é uma outra possibilidade. Bibi, o CVV não seria um espaço como esse, assim, Centro de Valorização da Vida? Também, os CVVs também. É que não é toda a cidade que tem, mas aí no Rio tem, né? Tem uma história, uma trajetória dos CVVs, né? Tem sim. Aí também essa é uma outra questão, porque acho que o CVV é só para quem está querendo tirar a própria vida. Uhum. Né? E eles falam muito isso, de que não, é que é um espaço onde, se você quiser conversar, você vai ter um espaço de conversa para qualquer coisa que você esteja passando, sentindo, né? Não, exato, né? Porque parece que é que nem problema, assim, sei lá, o cara só busca ajuda quando tá urrando de dor, né? E aí na saúde mental tem isso, a pessoa às vezes só acaba indo procurar ajuda porque ela pensa que só pode buscar ajuda quando estiver no auge da crise, né? Então, assim, é interessante fazer esse diálogo para que as pessoas não precisem passar pelo auge da crise para buscar ajuda, né? Isso é importante, né? E na assistência social, né, os CRAS, né, os Centros de Referência e Assistência Social também podem fazer esse tipo de atendimento inicial, também podem fazer esse tipo de acolhimento, né? Agora eu lembrei deles, né? Então, são outros lugares para além do setor saúde. Qual foi outra coisa que você me perguntou também? Para deixar uma mensagem para a galera aí dos alunos, né? Bom, uma das coisas mais difíceis que a gente tem visto agora nesse período pandêmico é poder equilibrar a nossa saúde mental, né? Não é fácil. Acho que a primeira coisa que eu indicaria para os alunos é não caírem nesses contos do Instagram, do Twitter, desses coaches que vêm com mensagens milagrosas e de que não dá para ser feliz assim mesmo e depende só de você. A primeira coisa que eu recomendo é não cair nesse ponto, né, nessas receitas prontas, essas mensagens parecem ser motivacionais no começo, mas são mensagens que colocam mais a responsabilidade sobre si mesmo
e prometendo essas, né, falsas soluções fáceis, né? Então, não é fácil. Então, o primeiro ponto é assumir que, sim, a gente está num momento que é difícil, e é difícil manter a saúde mental, e a gente não é obrigado a estar feliz o tempo inteiro, estar satisfeito o tempo inteiro, né? Então, e também para não naturalizar tudo isso que está acontecendo, né? Acho que, né, essa coisa de que... Agora, assim, a pessoa pode ter pequenas atitudes ali que podem talvez melhorar um pouco, né, o astral, não digo melhorar o astral, né, mas diminuir um pouco os efeitos, né, tem uma série de coisas que dá para fazer e tal, né, mas uma delas, com certeza, não é ficar dando ouvido para esse tipo de mensagem salvadora, né, não recomendo. Mas, assim, buscar fazer coisas que gosta no tempo que tem livre, e aí, quando eu digo tempo livre, é aquele tempo que você não está fazendo alguma atividade da escola, aquele momento que você não está tendo que trabalhar, que está ajudando alguém de casa, né? Buscar, dentro do possível, fazer coisas que você gosta, que você tem prazer, não porque os outros dizem que é bom, não porque os outros dizem que é legal, não porque apareceu na mídia, não, você tem que ver o que você gosta, o que te faz sentir bem, né, ver o que dá para fazer dentro da sua casa, o que dá para fazer dentro do ambiente ali onde você está, lembrando que a gente ainda está num momento em que o distanciamento é uma das melhores formas de conter o contágio, né, então buscar essas alternativas, essas possibilidades, sem se cobrar, né, acho que não é o momento da gente cobrar produtividade agora, não é o momento da gente ficar se cobrando ter altas coisas, né, acho que é o momento da gente cobrar menos, dar uma respirada maior dentro do possível, né, e poder cuidar dos próximos, poder cuidar de quem está perto da gente também, né, e saber que isso não é fácil, tá, gente? Eu sei que não, eu estou falando aqui, mas eu sei que não é fácil, né, então, por isso eu digo, aceitar um pouco isso e aceitar de que é um processo lento e gradual, né, buscar esse caminho, né, e saber que vão ter dias mais para cima, dias mais para baixo, essa oscilação faz parte, né, então não entrar em desespero por causa dessas oscilações, né, e é isso, né, quem curte fazer meditação, faça meditação, quem curte um yoga, busca aí um aplicativo de yoga aí de graça, bacana, quem gosta de ver filme, acho que não tem estratégia melhor. A melhor estratégia é aquela que te faz bem, né? Ler livros, né? Livros que goste, livros que tem interesse. Então, é por aí, né? E se cobrar menos, né? Acho que se cobrar menos também é importante. Maravilha, cara. Que tarde gostosa no meio dessa, enfim, nesse momento difícil, complicado. A gente está aqui construindo conhecimento, aprendendo com você, dialogando, enfim, sobre uma temática super importante que a gente tomou como tarefa princípio, assim, do grupo de educação física, né, que é dialogar a saúde a partir de um conceito ampliado, trabalhar um pouco a educação em saúde nesse processo, né, ampliar o olhar dos estudantes, das estudantes, para tentar tirar esse peso de fato, assim, né, cara, de se sentir culpado, né, enfim, por essas questões que lhe afligem e que, enfim, que impactam eles. E no sentido também de formar estudantes, né, meninos e meninas, que daqui vão para a universidade ou vão para outros espaços, e que essa compreensão de mundo e de saúde mais ampliada possa reverberar lá na frente, na luta, logicamente, pela diminuição das desigualdades sociais no Brasil, de um maior acesso às práticas em saúde pública, né? Enfim, acho que a construção da saúde, ela passa muito por isso, né? Então, eu agradeço muitíssimo a tua participação, você é uma referência para mim, logicamente, eu já falei isso e volto a repetir, porque você sabe disso, não é demagogia. Enfim, eu queria agradecer a tua presença demais, da Natália, do Fabiano, da Lara, do Leandro, enfim, te cumprimentar aqui e dizer que você contribuiu muito, e certamente há de contribuir pelo Pedro II em outras vezes também. Obrigado, viu, Habib? Abro espaço para os colegas que têm aí
quiserem Só agradecer, mensagem cara, final. dizer aí que você, poxa, foi especial mesmo, assim, muito claro o início, a tua explanação, devassar esses períodos históricos e ver o quanto isso tudo tem a ver com a gente, né, e de certa forma fazer um diálogo estreito com a nossa realidade hoje, né. Então, pô, só te agradecer e dizer que foi uma tarde muito, muito proveitosa mesmo e vai ser muito rica para os nossos estudantes. Muito obrigado, David. Então é isso, a gente acho que pode encerrar por aqui. Quer falar alguma coisinha? A Lara que abre o microfone. Eu só quero agradecer, né? Você deu espaço, ninguém falou nada, então, professor Leonardo, muito obrigada e que outras oportunidades venham, para que realmente a gente abra mais espaço para acolher tudo que a gente pensa, sente, né? Ainda mais num momento como esse agora, pandêmico. Então, gratidão. Gente, obrigado. Vou falar de novo, uma honra para mim poder participar de um espaço aqui com, né, vocês do Pedro II, uma instituição super importante aí na educação brasileira, né, que fomenta aí um pensamento crítico, né, então uma escola de vanguarda aí, e na educação física também, né, então valeu mesmo, né, prazer conhecer vocês, né, os que eu ainda não conhecia, o Fabiano eu já sabia de ouvido, né, o Guilherme, repito, né, falou muitas histórias aí do Fabiano, e agradecer o convite mais uma vez do Guilherme, valeu, né, muito bom rever, a gente fala, pô, fazia tempo que eu não olhava para a cara do Guilherme aí, pô, fazia tempo mesmo, a gente fala só por zap, mas é isso aí, então espero que a galera possa curtir aí, possa aprender a tirar alguma coisa legal para si, então um grande abraço para os alunos e para as alunas do Pedro II, e para os professores e para as professoras aí do Pedro II também, é isso aí, valeu!